E aí, galera, sejam muito bem-vindos à primeira aula de Química do segundo ano na iniciativa Feynman. Eu sou a Alice e hoje vou explicar para vocês um pouquinho sobre propriedades coligativas, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, o que são propriedades coligativas? Bom, propriedades coligativas são o estudo da variação de determinadas propriedades do solvente com a adição de um soluto. Em outras palavras, propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. A intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas do soluto na solução, mas não depende da natureza do sólido. Propriedades coligativas de soluções são aquelas que não dependem de natureza de soluto, isso é, da sua estrutura, mas sim da sua concentração. O que é concentração? Número de partículas dissolvidas. Eu trouxe um exemplozinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, nesse primeiro becker, balde, enfim, eu tenho somente água. Você vê que ela tem uma quantidade satisfatória de água evaporando, de moléculas de água evaporando. E depois eu adiciono açúcar. Açúcar se dissolve na água. E depois disso eu vejo que com a mistura de água e açúcar, essa solução de água e açúcar que vocês estão vendo aqui, ó, a água começa a evaporar menos. Esse é um tipo de propriedade coligativa que a gente vai ver já com vocês. E você tá vendo aqui, ó, o número de molequinhas que estão evaporando são menores, ou seja, o açúcar, quando se dissolveu na água, a concentração foi tão forte que foi capaz de aumentar a temperatura de ebulição da água. Eu sei que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, certo? Porém, quando eu adicionei açúcar, ela aumentou. Se ela aumentou, fica mais difícil da água evaporar, certo? Essa é um tipo de propriedade coligativa e a gente vai ver 4 tipos de propriedades diferentes, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira propriedade que a gente vai ver é a tonoscopia, tonometria ou efeito tonoscópico. Bom, esse efeito é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, quando a gente prepara uma mistura de água e açúcar, as moléculas de açúcar se dissolvem porque são polares, como as moléculas de água. Elas interagem umas com as outras por meio de forças intermoleculares, o que dificulta que as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. O abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é representado pela relação ΔP sobre P2. ΔP, aqui era para ser um delta, tá, gente? ΔP sobre P2, que é o que eu mostrei aqui. Existem duas fórmulas. A primeira é para soluções moleculares. No caso, o que seria o ΔP? O ΔP é a diferença, é o abaixamento da solução, o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor. Ou seja, foi o tanto que ela abaixou. E no P2, eu tenho a pressão de vapor do solvente, né? A pressão de vapor que ele tem, de verdade. Igual a KT vezes M. KT é uma constante tonoscópica, certo? Eu tenho aqui a minha constante tonoscópica. E M é a concentração em mol por litro, quantidade de matéria na solução. Na solução iônica, não vai diferenciar muito, vai ser a mesma equação, sendo que esse Izinho aqui é o fator de Van't Hoff. Van't Hoff é um fator de correção aleatório, você não precisa se preocupar com ele, a gente só usa mesmo em soluções iônicas para a gente corrigir. Enfim, agora vamos passar para a próxima. Eu tenho aqui a ebulioscopia ou ebuliometria, ou também efeito ebulioscópico. Ele é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Aquele exemplo que eu dei no comecinho é um exemplo de ebulioscopia, quando a gente vê que no começo a água pura ela tá evaporando uma grande quantidade de moléculas, mas quando eu adiciono o solvente, aquela temperatura de ebulição ela aumenta, ou seja, se ela aumenta, a temperatura que eu já estou em questão acaba não sendo suficiente para evaporar a quantidade de moléculas do início, certo? Bom, o aumento do ponto de ebulição pode ser calculado por essa formulazinha aqui, até parecida com a antiga que a gente viu da tonoscopia. Temos aqui o ΔTE, elevação do ponto de ebulição,
certo? Igual a constante ebullioscópica vezes a molalidade. Molalidade é a massa molecular do solvente, sobre 1000. No caso de soluções aquosas diluídas, ela é igual a molaridade, ok? Nas soluções iônicas, eu tenho a mesma equação, diferenciando pelo fator de Van Hoff, fator de correção normalzinho, que a gente sempre fala aqui. E é isso, seguimos para a próxima. Aqui eu tenho a crioscopia ou criometria. O efeito crioscópico é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, eu coloquei até aqui para vocês verem, ó. Em lugares frios, as águas dos mares formam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida, que fica abaixo do gelo, não se congela, porque além de o gelo ser um isolante térmico natural, essa água possui vários sais dissolvidos que diminuem o ponto de congelamento. Em países que nevam, há o risco do congelamento da água nos radiadores usados para refrigerar os motores. Olha aqui, ó, o exemplo. Por isso, há alguns produtos comerciais que são adicionados com a finalidade de diminuir o ponto de congelamento da água e evitar o seu congelamento. Um exemplo de anticongelante usado, que eles usam muito, é o etilenoglicol. Esse aqui, etilenoglicol, ele é o C6H6O2, substância molecular, que se estiver em uma proporção de 50%, ou seja, metade do volume tem etilenoglicol, metade do volume tem água, ele tem a capacidade de abaixar o ponto de fusão da mistura até cerca de menos 35 graus Celsius. Para você ver como esse é um aditivo bem potente. Bom, a adição de anticongelante em radiador de carro para evitar que a água congele é um exemplo disso, aqui que a gente mostrou. E a diminuição do ponto de congelamento pode ser calculada por uma fórmula bem parecida com a ebullioscopia. Eu tenho ΔTC, que é essa diminuição do ponto de congelamento, vezes ou igual a constante crioscópica e a molalidade da solução, certo? Em soluções aquosas é igual a molaridade. Tenho aqui o fator de Van Hoff. Igualmente, não muda muito. Terceira, ou a quarta e última propriedade coligativa que a gente vai ver, é uma das mais importantes, certamente, é a osmoscopia, osmosmetria, ou efeito osmótico, enfim. O fenômeno da osmose ocorre quando a gente coloca um solvente puro e uma solução, ou duas soluções, com concentrações diferentes, separados por uma membrana semipermeável. Tá aqui a membrana semipermeável, certo? Essa aqui é a membrana. E ocorre a passagem do solvente pela membrana no sentido do solvente para a solução, ou da solução menos concentrada para a mais concentrada. Exemplo que a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho a membrana semipermeável, tenho o solvente, uma solução menos concentrada e uma solução mais concentrada, certo? Por exemplo, se a gente coloca a ameixa seca em água, com o tempo a gente nota que a ameixa incha. Isso ocorre porque a pele da ameixa seca funciona como uma membrana semipermeável e o solvente água passa por ela e vai para o interior da ameixa. Acho que vocês já devem ter visto isso na casa de vocês. Bom, a pressão osmótica pode ser calculada por meio dessa fórmula, π igual a m, que é a concentração em quantidade de matéria, no caso molaridade, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos. R, no caso, eu vou ter que, acho que eu coloquei aqui, ó, é igual a 0,082 atm ou 62,3, dependendo da unidade que você for usar. Anota aí para você não esquecer. Vezes T, que é a temperatura absoluta, lembrando que é sempre em Kelvin, sempre. Quando eu falo de temperatura absoluta, eu tenho que me relacionar com Kelvin. Para soluções iônicas, eu tenho o I, que é fator de Van Hoff, bonitinho, tá sempre aqui, né? Pronto, a gente inicia e finaliza, no caso, as propriedades coligativas com um exercício rápido. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ó, os médicos aconselham as mães a dar soro caseiro para os filhos quando estes estão com diarreia ou vômito, pois isso faz com que o organismo das crianças perca muita água.
Para fazer soro caseiro, a mãe mistura em 1 litro de água fervida 1 colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. Letra A. Por que é importante seguir exatamente essas medidas? Bom, com a diarreia ou vômito ocorre perda de água e sais minerais. A função do soro caseiro é a reposição desses elementos perdidos. Então, a criança irá absorver certa quantidade de líquido que, juntamente com as demais substâncias, será essencial para hidratá-la. Então, eu posso falar que, letra A, o soro caseiro repõe o líquido que eu perdi. Os líquidos perdidos. Certo? Bom, essa concentração ela é importante porque torna a solução isotônica, isso é, seus minerais apresentam a mesma concentração ou concentração semelhante à concentração dos sais nos líquidos ou fluidos do corpo humano, como o suor, por exemplo. Então, mais um ponto a anotar. Essa solução ela tem que ser isotônica, ela tem que se assemelhar com os fluidos corporais que a gente tem. É importante tomar bebidas assim, pois elas são absorvidas de forma mais fácil e rápida pelo organismo. Entretanto, se houver a ingestão de soluções com concentração muito superior do nosso organismo, isto é, hipertônicas, problemas podem surgir. As células do nosso corpo podem perder água e acabar causando a desidratação. O contrário também traz danos ao organismo. A ingestão de soluções hipotônicas, com concentração muito inferior ao do organismo, faz com que as células inchem e até explodam. Isso não é bom, então cuidado com as soluções que vocês estão tomando. Letra B. Que propriedade coligativa está relacionada com esse processo? Bom, vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui o corpo humano, eu perco água do corpo humano e eu quero repor. Se eu estou bebendo uma solução para repor o líquido que eu perdi, ou seja, os líquidos aqui, eu tenho uma solução pouco concentrada, solução menos concentrada, certo? Dentro do meu corpo, eu vou ter uma solução menos concentrada daqueles líquidos, porque aqueles líquidos, fluidos corporais, eu tenho uma grande quantidade de sais minerais. Se eu tomo uma solução isotônica, no caso, por exemplo, um energético, ou no caso, soro caseiro, como tem na questão, se eu tomo uma solução isotônica é porque eu quero igualar. Eu tenho a função de igualar esses fluidos. Se eu quero igualar essas duas soluções, eu preciso de uma solução bem concentrada. Essa aqui é bem mais concentrada do que os fluidos corporais, certo? Então, para igualar algo, quando eu me refiro a uma solução de menor concentração e de mais concentração, eu obrigatoriamente vou falar da osmose, certo? Então, aqui a gente tem a osmose, ok? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa nova temporada da iniciativa Feynman. Anotem tudo, peguem as listas de exercícios que vão estar no final desse exercício, no final dessa aula. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui.